E em estúdio nesta edição do Meio-Dia está Bruno Proença, diretor executivo do Diário Económico. Olá, Bruno, boa tarde. Olá, boa tarde. Primeiro, pedia que olhássemos para esta emissão de dívida de hoje, 500 milhões de euros a 3 meses, a última emissão deste ano, de curto prazo. Portugal pagou um juro de 3,403%, enquanto na emissão anterior foi de 1,818%, ou seja, estamos a pagar praticamente o dobro. Exatamente. Confirmou-se as expectativas dos analistas, é que neste momento tudo o que vem de Portugal é considerado pelos investidores e pelo mercado de alto risco. E, nesse sentido, mesmo emissões de BTs a 3 meses, que é do tipo de ativos mais fáceis de colocar no mercado, até porque são de muito curto prazo, mas, como estava a dizer, mesmo nesse tipo de ativos, já estamos a pagar muito acima do que era normal nestas circunstâncias e, portanto, os investidores estão a aplicar a todos os ativos que são colocados pelo Estado português o mesmo tipo de bitola, que é a de alguém em que não se confia muito, e isto junta-se a uma série de circunstâncias. O FMI anda por cá, embora a preparar um relatório, o tal relatório normal, que é o artigo 4º, que sai todos os anos sobre Portugal, mas anda por cá a preparar esse artigo, que deixa mais sinais de que alguma coisa está a passar. A Fitch também está cá. Exatamente, as agências de rating também andam por cá, depois de terem baixado o outlook para Portugal para vigilância negativa, digamos assim, preparando aquilo que se espera, baixas de rating no início do próximo ano. E, portanto, todo este conjunto de sinais, mesmo o fecho de contas do orçamento este ano que ainda está por fazer, e o arranque, e os maus sinais de arranque da execução do orçamento do próximo ano, dão tudo a entender, de facto, que não há muitos sinais para que os investidores tenham confiança nos ativos portugueses e, nesse sentido, há estes valores altos. Noutras emissões, Bruno, desculpa interromper, muitas vezes os governantes, o secretário de Estado do Tesouro, justificava-se que, apesar da subida dos juros, houve bastante procura. Nesta emissão, embora a procura tenha superado a oferta, o que é certo é que a procura está a cair em comparação com a média do ano. Essa é a questão que já falamos aqui uma vez, que é o pior sinal, talvez, até do que a subida do preço, porque é normal, sendo um país considerado de maior risco, que se tenha que pagar mais taxa de juros. Mas a diminuição da procura, que é assustadora, foi isso que aconteceu, e foi perante isso que a Grécia foi obrigada a intervir, ou melhor, a pedir ajuda internacional, porque a partir de uma certa altura os países são considerados tão de alto risco que, mesmo oferecendo altas taxas de juros, portanto altas rentabilidades, é verdade que os investidores, que só podem ter nas suas carteiras até uma percentagem de ativos de risco, acabam por não vir a este tipo de ofertas, e, portanto, a procura acaba por secar completamente, e, nesse sentido, nós até podemos oferecer taxas ilimitadas, passa obviamente o exagero, mas ninguém quer o nosso tipo de ativos, e é perante este tipo de situação que Portugal poderá ser empurrado, e queira ou não queira, para pedir ajuda internacional. A emissão de hoje também serve para um alerta. É que nas últimas semanas, como os spreads associados à dívida portuguesa têm estado a baixar no mercado, houve aqui como que o esvaziar do balão e da preocupação à volta de Portugal. E a verdade mas uma ilusão provocada pelo BCE. Exatamente, a verdade é que isso só aconteceu porque o BCE está a comprar massivamente dívida portuguesa e de outros países no mercado internacional, e aliviou um bocadinho esses valores, mas a verdade é que, perante as últimas nuances e os últimos sinais de alerta das agências de rating, rapidamente os juros estão outra vez a subir, e o valor que Portugal pagou hoje, embora lá está, é uma operação pequena, são 500 milhões de euros, é uma BT a 3 meses, portanto não tem grande significado naquilo que é o bolo total dos valores que Portugal precisa do mercado, mas é paradigmático e é exemplar naquilo que são as dificuldades que Portugal tem neste momento para colocar dívida no mercado internacional, e que deverão ter tendência a agravar-se para estes meses do próximo ano. Portugal tem-se preocupado em encontrar novos investidores, em diversificar a carteira de investidores. Ainda ontem o ministro Teixeira dos Santos ainda estava na China. Achas que a preocupação deve ser encontrar investidores? Também será certamente, mas não deverá haver uma maior preocupação em saber como é que nós vamos conseguir refinanciar a dívida no próximo ano? A que preço é que nós vamos conseguir financiar? Eu compreendo aqui a estratégia de Teixeira dos Santos, não é? Está com um bocadinho o vendedor de banha da cobra, que anda em todos os mercados a tentar vender a nossa dívida, e eu diria que não lhe resta outro caminho, tendo em conta que aquilo que são os investidores tradicionais estão neste momento a olhar para Portugal de lado e com muitas desconfianças. Resta, no meio destes países emergentes, que de facto têm muita liquidez neste momento, tentar-lhes vender, e com o mérito ou demérito que ele tenha, este tipo de ativos. Agora, isto é só, se quisermos, uma questão lateral. A questão essencial é muito simples, é explicar aos investidores internacionais, nomeadamente via agências de rating, via analistas, que de facto somos capazes de resolver o problema do déficit e das contas públicas. Essa é a questão-chave.
De alguma forma, todo este esforço de José Sócrates nos últimos dias, em declarações ao Financial Times, ao New York Times, a tentar acalmar os mercados, cai por terra com esta emissão de dívida? Eu acho que não cai porque a emissão de dívida é muito pequena, mas a questão não é essa. A questão é, se quisermos, com aquela velha máxima do marketing. Nós podemos dizer que o sabão é bom, mas se o sabão não for bom, a certa altura já ninguém quer o sabão para nada. E aqui é um bocadinho a mesma história. Não basta José Sócrates dizer ao Financial Times, ao New York Times, seja onde for, que Portugal vai resolver o problema orçamental, se Portugal de facto não resolver o problema orçamental e se os números que lhe resultarem não forem de facto convincentes. E até agora não têm sido. Estamos à espera do fecho de contas deste ano, mas já sabemos que os 7,3 só foram conseguidos graças a uma mega receita extraordinária que foi o Fundo de Pensões da PT. Todos os sinais que há para o arranque da execução orçamental do próximo ano são péssimos, no sentido em que a grande medida na área da despesa é o corte dos salários da função pública e tem-se somado nas últimas semanas exceções a essa regra. A questão dos Açores, a questão dos salários nas empresas públicas e, portanto, começa a haver, o orçamento não começou a ser executado e nós já só falamos só de exceções às regras que põem em causa a eficiência das medidas. E, portanto, não está montado, digamos assim, o caldo cultural, passa a expressão, ideal para alguém que tem que apertar o déficit, como nunca aconteceu na sua história no próximo ano. E é este tipo de sinais que faz com que os mercados sejam preocupados. Obviamente, depois há uma componente externa muito má, no sentido em que as citações alemãs, nomeadamente da Sra. Merkel, não nos ajudam à volta da questão. E depois há Conselho Europeu? E não há razões para estarmos muito otimistas. Quer dizer, nós vamos fazer a nossa parte. Lá está, José Sócrates vai provavelmente vender as medidas que hoje vai apresentar em Conselho de Ministros. Mas, mais uma vez, é no plano teórico. Vai tentar prometer, exatamente, mas a execução não é boa. E é uma questão que não é a questão mais importante, mas não é a questão mais urgente. Ou seja, ele vai tentar vender que Portugal tem uma agenda para o crescimento económico. E, de facto, é a questão mais estrutural, no sentido em que, nos últimos 10 anos, o crescimento de Portugal médio foi 0,6%, o que é péssimo para um país que está no nosso nível de desenvolvimento. Ou seja, é um país que não tem muito para caminhar. E, portanto, é preciso relançar este crescimento por causa de 3 situações. 1, para apanharmos as médias europeias. 2, para baixar o desemprego. E 3, obviamente, para arranjar aqui uma almofada para o problema financeiro. Porque se estivéssemos a crescer, como está a crescer o Brasil, este problema financeiro não existia. Não é? Mas, Bruno, estas medidas que hoje deverão ser apresentadas em Conselho de Ministros, que passam pela flexibilização do mercado laboral, também no mercado imobiliário, facilitar o despejo dos inquilinos e também incentivar as exportações, são as medidas necessárias agora ou estão a ser tomadas devido às pressões exteriores? Não, estão a ser tomadas claramente por causa das pressões exteriores, mas aí é pena não ter chegado mais cedo as pressões exteriores, ou seja, para nos terem obrigado mais cedo também a tomar este tipo de medidas que estão corretas. O problema, como eu estava a dizer, é que não se cresce por decreto-lei.